Olá, buscadores! No vídeo de hoje iremos falar sobre um dos temas que eu particularmente mais gosto de estudar: Deus. Este é um assunto extremamente polêmico e controverso, mas se analisado com profundidade e livre de fanatismo, torna-se muito interessante e também bastante produtivo, porque nos ajuda a aprender muitas coisas interessantes e práticas sobre a nossa vida, e esse é precisamente o nosso maior objetivo aqui do canal. Entretanto, a primeira coisa que precisamos colocar sobre a mesa é a ideia de analisar este assunto afastado do campo religioso. Sim, por mais estranho que possa parecer agora, é muito possível estudar e falar sobre Deus sem considerar os vieses das religiões. Em segundo lugar, gostaria que você percebesse que a ideia de um Deus não é a mesma coisa que religião, porque quando misturamos as duas coisas, meio que encapsulamos essa ideia dentro de alguns parâmetros, e isso faz com que limitemos as ideias sobre este assunto. Em terceiro lugar, é preciso ter a mente aberta e flexibilidade mental para poder tratar deste assunto sem criar conflitos, sem se sentir ofendido e para poder aproveitar o que mais proveitoso este assunto tem a oferecer. Indo mais além, se considerarmos que existem milhares de religiões em todo o mundo, imagine a complexidade que se torna tratar assim sobre este tema. São bilhões de vieses diferentes. Certa vez Einstein disse que só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem, e a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Por mais que a ciência possa explicar tecnicamente muitas coisas com os estudos da biologia, da química, da física e outros vários campos de estudo, neste espaço nós vamos considerar a segunda parte da premissa de Einstein, ou seja, a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. De igual maneira, você pode escolher analisar as coisas como tudo sendo sagrado ou nada sendo sagrado, mas essa eu deixo para a apreciação individual de cada um. Seja lá o que você pensa e acredita neste momento, uma das premissas mais importantes que eu já aprendi quando tratamos de refletir sobre a existência ou não de um ser supremo é que é muito importante que você se atente a esta ideia. Dependendo da sua ótica e baseado em sua cultura e em decorrência das suas crenças, tudo vai depender da maneira como você conceitua Deus. Assim, se você tiver em mente essa ponderação, tudo ficará muito mais fácil para tentar nos aproximarmos do que de fato pode vir a ser Deus. Cada definição tratará de definir este conceito e, dependendo dos contornos que você der, surgirão as diferenças entre as ideias suas e das outras pessoas com quem você conversar a este respeito. Então, atente-se a essa ideia de qual definição você quer dar para Deus. Veja bem, ao longo da história, o conceito de um Deus onipresente, onisciente e onipotente tem sofrido várias interpretações. Para muitos, Deus está presente em todo lugar, sabe de tudo e pode tudo. Para citar apenas um exemplo, há aqueles que o imaginam como sendo um velhinho de barba branca sentado em um trono de ouro, com um cajado em uma das mãos que está a todo momento analisando absolutamente a tudo e a todos e também seus movimentos para que em seguida os julgue, os castigue ou os premie. Muitos também tratam de nomeá-lo de alguma maneira, como por exemplo Javé, Jeová, Adonai, Alá, Olodumare, o Senhor, etc. Enfim, existem muitas nomenclaturas. Entretanto, aqui neste canal, nós não usaremos nenhum destes nomes e não o abordaremos desta maneira. Vamos tratar Deus como uma força e uma potência indescritível. Vamos considerá-lo como eterno, sem nome e sem fim. E por que eterno? Porque sempre existiu. É a fonte primária de tudo que existe. Por que sem nome? Porque se tivesse um nome não seria primário, uma vez que somente algo anterior poderia nomear algo posterior. E por que sem fim? Porque se tivesse um fim não seria uma força criadora com uma visível vastidão de poder e perfeição. Para que possamos analisar estas premissas então, nós precisamos desconsiderar a ideia de um Deus corpóreo, porque senão fica mais difícil de entender muitas coisas. Geralmente, muitas pessoas gostam de trabalhar apenas com aquilo que conseguem ver ou perceber com os demais sentidos. Então,
Essa é uma boa base para começar. Analise a natureza ao seu redor. Todas as coisas naturais. Pássaros, o céu, a lua, um animal de estimação, uma pedra, etc. Analise você mesmo. Seu corpo, braços, olhos. Perceba que fantástica é a sua mão, uma espécie de garra desenhada especificamente para segurar as coisas. Para fazer este exercício é necessário ser bastante humilde, porque somente assim será possível perceber todo o amor, o carinho e o esmero com que todas as coisas foram projetadas e produzidas com uma maestria e uma magistralidade inexplicáveis e estarrecedoras. Nós, quando começamos a analisar as coisas alinhadas a essa ótica, realmente fica muito interessante este assunto. Se você precisa ver para crer, comece então a analisar a perfeição das coisas naturais em seus mínimos detalhes, nem que seja uma pequena folha de uma árvore ou a pétala de uma flor. E seguindo nessa ideia da definição e conceito de Deus, gostaria de trazer uma provocação feita por Paulo de Tarso. Acompanhe comigo essa fala que é realmente instigante. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Se nos alinharmos a esta ideia de Paulo de Tarso, nada difícil é inferir que este Deus desconhecido que ele faz referência não tem relação com os deuses venerados e adorados na maioria das religiões, porque não é um Deus com sentimentos, vingativo, seletivo e que se arrepende. Ou seja, o Deus que trataremos de entender aqui não possui sentimentos e emoções. O Deus que Paulo mencionou se aproxima muitíssimo mais de uma potência inominável, insondável, incalculável, sem medida e eterna. Ou seja, é incomensurável e sem definição. De ser assim, também gostaria que você visse que é mais lógico considerar que não se faz pactos, não mostra sua cara e não pronuncia palavras ante um grupo de seguidores. Do que eu não tenho a menor dúvida após todos estes anos investigando, é que essa força a qual os seres humanos chamam geralmente de Deus utiliza das leis naturais já mencionadas para se manifestar em absolutamente tudo o que os seus 5 sentidos são capazes de perceber. Você percebeu na citação como muitas dessas coisas se encaixam? Agora então, baseado nisso tudo, você também consegue perceber que a humanidade, de um modo geral, possui uma ideia de vários conceitos de Deus e não de um Deus como tal? No final das contas, nós vamos descobrir juntos que, eterno, sem nome e sem fim, vai muito mais além do que um Deus. Quando meus olhos se abriram para essa premissa de uma definição e um conceito de Deus, e pude analisar mais além disso, quando eu consegui também juntar o acervo de informações que estou expressando aqui neste espaço, posso afirmar sem medo a errar que minha visão tem se confirmado a cada dia e em cada informação nova obtida sobre este assunto. Você também verá com o passar dos vídeos como todas essas informações vão se conectando. E ainda que seja extremamente pretensioso e audacioso da minha parte, além de simplista, ao mesmo tempo, se você me pedisse para eu definir em apenas uma frase e de maneira direta e extremamente sucinta aquilo que eu imagino ser Deus, eu lhe diria o seguinte: eis uma força que vai além da minha compreensão, mas que posso perceber que é um supremo artista, uma matriz de amor e a fonte perfeita do pensamento anterior. No nosso próximo vídeo nós iremos continuar falando sobre este assunto.
aprofundando um pouco mais sobre essa definição aqui dada, iremos trazer mais elementos para essa interminável busca. Mas antes, gostaria de pedir que você me dissesse aqui nos comentários qual é o seu conceito de Deus e qual das anteriores faz mais sentido para você. Então, por hoje é isso, buscadores. Até a próxima. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!